Reflexão em cima da Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vimos os 3 primeiros capítulos, toda a fundamentação doutrinária acerca da criação de um povo a partir de 2, judeus e gentios. Vimos o plano, o propósito do Senhor para a igreja, para os salvos, como Deus colocou esse plano em prática. E a partir do capítulo 4, então, nós temos falado acerca das decorrências práticas dessa teologia. Como a teologia sustentada por Paulo no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios deve transformar a nossa vida, capítulos 5, 6 e 7. Então, falando sobre a maneira como nós devemos viver nesse mundo ímpio, nesse mundo mau, nós vimos 2 orientações de Paulo muito especiais no capítulo 5. Primeiro, para viver nesse mundo, se queremos viver como crentes, como cristãos, devemos procurar imitar a Deus, versículo 1. E segundo, se nós queremos viver nesse mundo ímpio, onde há trevas, nós precisamos, versículo 10, agradar a Deus. Então, 2 orientações muito específicas, mas também abrangentes. Devemos viver nesse mundo de uma maneira transformada, mudada, renovada, e isso só é possível de 2 maneiras, ou viver imitando a Deus, de 2 maneiras. Primeiro, imitando a Deus, e segundo, agradando a Deus. Essa é a orientação de Paulo para nós, então, nesse mundo. E então nós somos desafiados, versículos 15 a 17, pelo apóstolo Paulo, a como não praticar as obras infrutíferas das trevas e ser luz neste mundo, como nós vemos no encerramento do nosso estudo anterior. Paulo então nos dá 3 orientações desses 3 versículos sobre como nós devemos, nesse mundo de impiedade, nesse mundo de maldade, nesse mundo de trevas, como nós podemos ser luz. Não sei se isso é de interesse dos irmãos. Como eu posso, no meu trabalho, entre os meus familiares que não são convertidos, nesse mundo, no trânsito, no restaurante, entre os amigos, na praia, no futebol, como eu posso ser luz nesse mundo que jaz em trevas? E o apóstolo Paulo, então, nos dá 3 orientações fundamentais para que a nossa vida seja uma vida diferente. Primeiro, versículo 15. A orientação de Paulo, então, para vivermos nesse mundo é viver como sábios, saber como viver nesse mundo. Quando ele inicia no versículo 15 dizendo, portanto, ele está introduzindo uma conclusão. Diante do que ele falou nos versículos anteriores, desse mundo em trevas, desse mundo que jaz no maligno, desse mundo em que nós somos desafiados a ter uma vida íntegra, qual é a conclusão a que Paulo fala? Portanto, já que nós estamos nesse mundo, já que nós somos desafiados a permanecer nele, mas mantendo a nossa vida como luzeiro, como luz nesse mundo, nós precisamos ter uma vida sábia. Ele diz, versículo 15, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não vivam mais como tolos, mas como sábios. Ter cuidado aqui é uma exortação muito forte de Paulo. Ter cuidado denota para a nossa vida um ater-se de maneira detalhada, ser cuidadoso ao todos os detalhes daquilo que nós estamos fazendo, prestar a máxima atenção, não se descuidar com absolutamente nada. O que Paulo diz, se nós queremos viver como sábios, nós precisamos examinar cada uma das áreas da nossa vida para verificar se ela está de acordo com o que Deus revelou. É o que Paulo está dizendo. Ser sábio aqui não é ser inteligente, porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz, nós não devemos viver como tolos. Tolo é aquela pessoa que sabe o que deve fazer, mas não faz. Esse é o tolo.
Mas não somente isso. Tolo é aquele que sabe o que não deve fazer, mas faz. Isso é tolice. Você ter orientação da palavra, você ter orientação da Escritura sobre como deve proceder, sobre o que deve fazer, sobre o que deve evitar, e mesmo assim você não se orienta por intermédio dela. O que é isso? É tolice. Conhece a Deus, conhece a vontade de Deus, está lá escrito na palavra, claro, límpido, objetivo. Você conhece, você sabe, mas na hora de tomar a decisão, na hora de fazer, você não faz o que deve ser feito. Isso é tolice. A orientação de Paulo é ter cuidado para que absolutamente cada área da nossa vida, daquela que nós consideramos a mais importante, até aquela que nós consideramos sem relevância, elas sejam conduzidas não pela tolice, mas pela sabedoria. A orientação de Paulo é essa: não vivam como tolos, mas vivam como sábios. Sabedoria aqui não é cultura, não é entendimento intelectual sobre os conhecimentos científicos. Faculdade não forma gente sábia. Faculdade faz as pessoas se tornarem inteligentes, conhecedoras, doutas. Sabedoria aqui, de acordo com o que Paulo está falando, e esse olhar, esse colocar a nossa vida sobre o microscópio, para que possamos ver cada um dos seus detalhes. Sabedoria que diz respeito a que tudo, absolutamente tudo que tem em nossa vida, seja vivido de acordo com a palavra de Deus. Então, ser sábio é colocar, é aplicar a sua vida à vontade de Deus, expressa nas Escrituras. Tudo. Como a gente conversa, como a gente fala, como a gente come, o que a gente come. Como a gente vem para a igreja, como nós nos envolvemos com a igreja, o que nós fazemos na igreja, como nós trabalhamos, o horário que nós chegamos no trabalho, como nós tratamos os outros, como nós lidamos com as pessoas, tudo você coloca no microscópio da palavra e você vai ajustar a sua vida àquilo que diz a palavra. Nós precisamos ser muito sinceros, duramente sinceros. Quando nós desobedecemos aquilo que a palavra orienta, nós fazemos muitas coisas erradas e nós nos demos sempre mal. Eu tenho uma frase que eu sempre que Thomas ele desobedece, ele faz alguma coisa que não deve, eu sempre digo o seguinte: filho, sempre que você desobedece, alguma coisa ruim acontece. Por isso a necessidade da disciplina. A desobediência traz coisa ruim. Quando nós deixamos de nos orientar segundo aquilo que diz a Escritura, a nossa vida vai mal. Então, o primeiro conselho de Paulo para nós vivermos nesse mundo: seja sábio, não seja tolo. Não faça o que não deve, se oriente, se conduza por aquilo que diz a Escritura, por aquilo que está manifesto, relatado, descrito na palavra. Sobre o que eu devo comprar, como eu devo tratar, fui ofendido, o que eu devo fazer, ofendi alguém, como eu vou consertar isso? Estou sendo assediado no trabalho, estou sendo perseguido no meu trabalho, estou sendo motivo de chacota na minha escola. O que a Bíblia me orienta sobre como eu devo reagir diante desses desafios? A tolice diz que eu devo me orientar pela minha carne, pela minha axiologia, por aquilo que eu aprendi na escola, por aquilo que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, que muitas vezes é contrário àquilo que diz a Escritura. É como o pai e mãe antigamente dizia para a criança: se apanhar, você tem que bater. Agora, não chega apanhado em casa, porque se você chegar apanhado, o pessoal dizia isso, né? Você vai apanhar de novo. Então a criança apanhava na escola, batia em quem batia nela e chegava em casa e não contava nada, com medo de apanhar. O que a Bíblia nos orienta? Qual é a orientação? O que a Bíblia nos conduz em termos de relação, de decisão, de tomada de decisão, daquilo que deve ser feito? A Bíblia diz: vivam como sábios.
Já bastam os ímpios desse mundo que se orientam pelas suas paixões, pelos seus prazeres, pelos arroubos dos seus temperamentos. Tomam decisões apressadas, incautos, trocam os pés pelas mãos, se enrolam em todo tipo de coisa ruim. Como o povo de Deus se orienta? Pela palavra. Então não se deixe orientar pela tolice, mas se oriente pela palavra e seja sábio. Então, primeira orientação de Paulo em Efésios: sejam sábios. Segunda orientação, versículo 16. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Esse texto é um texto muito conhecido e acho que muitas pessoas entendem esse texto completamente errado. Então, primeiro, viver como sábio. Segundo, aproveitar as oportunidades, versículo 16. Ele diz: aproveitem bem o tempo. Só que nós entendemos isso um pouco de maneira equivocada. Aproveitar aqui, essa expressão, aproveitando ou remindo o tempo, como dizem algumas versões, essa palavra quer dizer literalmente comprar ou resgatar alguma coisa. Era um termo utilizado no Novo Testamento, na época do Novo Testamento, quando alguém ia a um mercado comprar um escravo. Ele redimia, ele comprava e resgatava aquele escravo para o seu uso pessoal. É meu, agora me pertence. E outro termo interessante é o termo remindo, aproveitando bem o tempo. Tempo não é o tempo do relógio, não é hora. A gente sempre tem que saber usar bem o tempo. Se você tem 24 horas, faça um cronograma, um calendário. Não é nesse sentido, não é esse tempo ao qual o apóstolo Paulo está se referindo. O tempo aqui, que esse tempo do relógio, no grego é cronos. É o tempo cronológico. Esse tempo aqui é o tempo que a gente chama de oportunidade. São os acontecimentos, as ocorrências da nossa vida. E ele fala isso dentro de um contexto qual? Os dias são maus. Ele não está falando de coisas boas, ele está falando sobre remir, sobre aproveitar bem o tempo, porque os dias são ruins. E a gente sempre fala de tirar proveito de alguma coisa quando aquela coisa é boa. Você já pensou em tirar proveito de alguma coisa ruim? A gente sempre fala de tirar, vamos à praia, vamos aproveitar o tempo, vamos para a praia, sair com a família. É errado isso? Não. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Não é sobre esse aproveitamento. Ele está falando sobre dias maus. O que são os dias maus? É aqueles dias que antecedem o retorno de Cristo. Então, fora, sem Cristo, antes da vinda dele, todo dia é dia mau. Os nossos melhores dias, diante da expectativa do retorno do Senhor, são dias maus. É a grande marca do tempo em que vivemos. Os nossos melhores dias são dias maus e repleto de desafio. Então, o que Paulo quer dizer com aproveitar as oportunidades em dias maus? O que ele quer dizer com isso? Presta atenção, que isso aqui vai mudar a maneira como você entende esse texto. Aproveitar o tempo não é usufruir do tempo de maneira prazerosa, mas é fazer com que as oportunidades difíceis que se apresentem a você sejam utilizados para a glória de Deus. Ele não está falando de usar coisa boa. Claro, usar coisa boa também. Se a coisa boa vem, glorifique a Deus, faça com que através da sua vida, naquele momento, o nome do Senhor seja glorificado. Quando por intermédio da sua dificuldade, da sua provação e da sua dor, você consegue testemunhar do Evangelho, você está remindo bem o tempo. Você está aproveitando aquela oportunidade do dia mau para que o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas possam, através da sua vida, ter o testemunho de Jesus. É isso que ele está dizendo. Ou então, quando você, cercado pelas trevas da dificuldade, pelos dias de extrema provação, você consegue, através dessa oportunidade,
fazer com que em você e através de você brilhe a luz do Evangelho. Na dor, na dificuldade, porque os dias eles são maus. Queridos, como essas situações que nós enfrentamos são usadas por nós para o nosso próprio crescimento. Nós tivemos há pouco tempo aí o encerramento das Paraolimpíadas. É Paraolimpíadas ou Paralimpíadas? Nunca sei o termo adequado. Paralimpíadas, né? Pronto, Paralimpíadas. Nós tivemos, e o que nós temos ali é uma grande demonstração de superação de limites. Pessoas que ou nasceram com algum tipo de deficiência, ou que durante a vida desenvolveram. E essas pessoas estão ali para mostrar que é possível superar esses limites. E como nós então usamos esses limites que se impõem a nós, independente de qual seja, no dia mau, e nós utilizamos, fazemos o uso, remimos essa oportunidade para dizer, não, espera aí, é ruim, mas eu vou usar para que através da minha vida eu consiga brilhar nesse mundo em trevas. Que desafio! E isso é aproveitar a oportunidade. Não é fácil, não vou negar. Thalita balançou a cabeça concordando comigo, de fato. Profundamente desafiador, mas é uma atitude de crescimento quando você consegue fazer essas coisas. Então, segundo, primeiro, viver como sábio, segundo, aproveitar as oportunidades, e terceiro, versículo 17, por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui ele faz um contraste entre a pessoa que é insensata e a pessoa que procura compreender a vontade do Senhor. Viver nesse mundo conhecendo a Deus ou dizendo que conhece a Deus, sabendo quem Ele é, e não obedecer e não realizar a sua vontade é insensatez. Nós temos o privilégio de conhecer a Deus. As pessoas desse mundo sabem que existe um Deus e que todos nós prestaremos contas ao Senhor, todos, absolutamente todos. A maneira como nós vivemos nesse mundo pode ser uma maneira insensata, quando nós, nesses dias maus, vivemos de uma maneira a não refletir acerca da vontade de Deus. Não sejam insensatos. Vocês não sabem que vão prestar contas diante de Deus? Vocês não sabem que se apresentarão perante o Senhor no seu tribunal e prestarão contas a Deus de tudo o que fizeram, falaram, pensaram e sentiram? De que nossa vida diante do Senhor estará perante Ele aberta de maneira clara e nós seremos por Ele julgados? Por que nós vamos viver nesse tempo de maneira insensata, como se Deus não existisse? Existem os ateus, aqueles que não acreditam que Deus exista, e existem os ateus práticos, dentre os quais muitos evangélicos, que vivem como se Deus não existisse. Deus é uma ideia, fala dele na igreja, fala sobre ele, lê sobre ele, mas no dia a dia é como se Deus sequer existisse. Os dias maus não são desculpas para vivermos no pecado e na insensatez. Nós precisamos tomar cuidado em todas as decisões que tomamos, nas coisas que fazemos, na maneira como nós nos relacionamos, porque não agir assim é viver de maneira insensata. E toda insensatez tem um preço. Minha mãe, não sei se minha mãe está me assistindo, ela tinha uma frase que dizia o seguinte: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. A gente paga o preço porque a gente não para pensar e refletir segundo aquilo que Deus fala. Estou mentindo? Decisões que a gente toma de sopetão, a gente não para pensar, não para orar, para refletir acerca do que Deus ele pensa sobre isso. Eu não estou me excluindo, eu estou dizendo nós. Não estou aqui para dar aula de sensatez para ninguém. É tão desafiador para os irmãos quanto é para mim. Você ter aquela sobriedade
de no momento do dia mal, você olhar, parar, pensar e procurar tomar uma decisão acertada. Isso é difícil para todo mundo. Quando você está no calor da batalha, entenda a batalha no sentido metafórico, mas você está na trincheira com um fuzil na mão, você não sabe se você vai à frente ou se você retorna, ou você fica onde é que você está, mas você precisa tomar uma decisão. Algo precisa ser feito. Nós devemos tomar o cuidado para que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas não sejam tomadas de maneira insensata. Ao contrário, qual é o contrário da insensatez? O apóstolo Paulo nos ensina. Mas, esse mais é uma conjunção adversativa, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é o contrário da insensatez? É compreender a vontade de Deus, saber o que Deus pensa, saber o que Deus quer. A vontade de Deus aqui não é aquela vontade oculta do Senhor no desenrolar do plano para a nossa vida. O que eu vou ser daqui a 10 anos? Não sei. Deus, o que o Senhor quer da minha vida daqui a 20 anos? Eu não sei. Eu espero que Ele queira que eu esteja no céu daqui a 20 anos. Porque, na verdade, eu quero que Ele volte agora. Então, daqui a 20 anos, a minha mentalidade é que eu estarei no céu na presença dEle. Eu não sei o plano oculto, como Deus escreveu cada passo da minha história, como os meus dias ou a quantidade desses dias estão determinados. Não é esse tipo de vontade a qual Paulo está se referindo aqui. Como nós vemos em algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, onde sempre tem um profeta que está tentando jogar os dados para adivinhar essa vontade oculta para aquelas pessoas. Ah, Deus tem um mistério contigo. Deus, ele vai lhe levar para um lugar muito diferente, muito distante. Eu vou ser levado hoje para um lugar distante, Extremóis, é distante. Parnamirim para mim já é distante. Então, dentro da interpretação do profeta, qualquer lugar pode ser distante. Não é essa vontade específica e oculta no plano eterno de Deus para mim. Quando ele fala de compreender a vontade de Deus, é qual é a vontade de Deus revelada na palavra dele. É o que a Bíblia diz sobre isso. Como Deus quer que eu haja nesta circunstância. O que a Bíblia diz sobre o que eu enfrento hoje. É isso. Não é nada misterioso, não precisa ir num círculo de oração, fazer jejum, vá, não tem problema nenhum nisso. Mas se você não, no ciclo de oração, no jejum, não volta o coração para a palavra, para entender a vontade do Senhor, não adianta de nada. Vocês já ouviram falar em caixinha de promessa? Já ouviram falar disso? Eu conheci um irmão que ele, sempre que via alguém, ele dava uma promessa daquela, né? Sempre dava aquilo. Desculpa a expressão que eu vou usar. São versículos da palavra, mas o ato da caixinha da promessa é uma bobagem sem tamanho. É um tirar a sorte gospel. É uma necromancia evangélica. Porque você pega textos descontextualizados e que às vezes não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a pessoa está enfrentando. Não use, não compre caixinha de promessa. Compra a caixa toda da promessa. Está aqui, a palavra do Senhor. Porque eu vou querer um pedaço, eu posso ter ela toda. A gente lê a Bíblia muitas vezes, sabe como o quê? Bula de remédio. Você só lê quando está doente. Não é? Você não lê para se precaver da doença. Você lê depois que adoece. A Bíblia... A terceira orientação de Paulo é: compreenda a vontade de Deus que está revelada na palavra do Senhor. Aquilo que diz acerca da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso comportamento, das nossas escolhas. O que a Bíblia nos orienta sobre isso? O que ela nos encaminha? O que ela manda evitar?
o que ela manda fazer, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos sonhos, nossos desejos e prazeres, o que ela nos orienta. Eu já vi, e outra coisa, a gente tem que tomar cuidado com determinados profetas de Baal que tem por aí, e eu vi, não vou citar o nome, porque eu parei e pensei assim, meu Deus, eu preciso escrever alguma coisa sobre o que esse homem falou. Um homem conhecido, daqueles pregadores coaches que existem por aí, mas falou um conselho, e é interessante que todo conselho que você bota Deus no final, a gente tem a tendência de ouvir. Se eu digo assim para você, irmãos, quando Deus tem um propósito contigo, não ouça ninguém, obedeça apenas a Deus. Parece ser verdade isso, não parece? Mas isso é uma mentira. E Deus não usa os profetas para nos orientar no caminho, não, para não dizer quando estamos acertando ou errando. Eu não basto em mim mesmo, eu preciso, Deus ele me deu um dom e deu dons para os outros, eu preciso dos outros, eu não posso desprezar as pessoas. O que eu faço então? Terceiro conselho de Paulo para vivermos nesse mundo ímpio de trevas, compreenda a vontade do Senhor, o que Deus quer, o que a palavra dele fala sobre a minha vida. E eu queria concluir esse texto, essa reflexão, dizendo que o tempo em que vivemos é especialmente desafiador em praticamente todas as frentes. Eu não consigo ver na nossa sociedade hoje alguma área em que eu não diga assim, não é desafiadora. Não é. Eu só vejo o desafio. Tudo bem, a gente pode entender desafio como oportunidade, não tem problema, mas é tudo desafiador, estamos sendo acossados, estamos sendo perseguidos por todas as frentes. Família, educação, ciência, medicina, relacionamentos, sexualidade, infância, juventude, tudo está sob ataque. Tudo, absolutamente tudo. Nós vivemos num mundo cujas trevas se assomam e crescem cada vez mais. Ninguém está isento. Nenhum soldado está dispensado da batalha, porque a batalha se torna cada vez mais violenta. Os desafios são cada vez maiores. Como eu citei agora no nosso estudo da EBD, nosso Supremo Tribunal Federal agora disse que os índios de tribos não alcançadas têm o dever de irem para o inferno. E que não se pode mais levar o evangelho de Jesus até uma tribo indígena que não teve contato com o ser humano. Vamos obedecer ao Supremo Tribunal Federal ou ao Supremo Senhor da Glória? A suprema palavra de Deus. É desafiador. Onde nós vivemos num mundo em que, pasmem, que eu já li na internet, que uma pessoa escrava do crack tem o direito de permanecer escrava do crack. Ela tem o direito de ser assim. Que uma mulher que está na prostituição, cujo único instrumento de trabalho que ela conseguiu na vida tem o direito de ser prostituta, direito de ser usada sexualmente. De que uma mulher grávida, ela tem o direito de matar aquela criança. Todas as frentes são desafiadoras para nós. De que o menino de 6 anos, 5, tem o direito de falar sobre sexualidade, sobre sexo anal na escola. Ele tem um direito, e a escola e o Estado têm o dever de proporcionar para uma criança de 6, 7, 8 anos uma educação que vai falar que menino pode beijar menino, que menina pode beijar, e a gente não pode fazer nada, porque a lei, e é isso, e não sei o quê, e a gente entra em questão, não, porque isso é política, não pode falar. As frentes são desafiadoras. Como nós vamos agir? Nós precisamos entender a vontade de Deus para isso tudo. Faço ciências sociais na universidade.
Já tenho formação, graduação, e hoje eu faço licenciatura. Tem disciplinas que eu pago, que ao final da disciplina eu pego tudo que eu aprendi e jogo no lixo. Tiro tudo da cabeça. Isso tudo é lixo. É esterco, isso não vale de absolutamente nada. Isso não me mostra nada da sociedade, isso não fala nada, é só elucubração humana, cujo mentor intelectual é aquele príncipe das trevas. E a gente se deslumbra. Tem muito crente que se deslumbra. Como eu conheci pastor que depois que fez psicologia, deixou de ser cristão praticamente. Eu me deslumbrei, fiz psicologia, agora tudo que eu aprendi da Bíblia precisa ser relido, precisa ser reescrito. Ou como disse um pastor aí conhecido, precisa ser reavaliado, reinterpretado, precisa ser, pensar com base fundamentada na nossa sociedade. As frentes, todas elas são desafiadoras, porque os nossos dias são muito maus. É possível, sim, queridos, conduzir a vida com sabedoria, aproveitando as oportunidades para que o Senhor seja apresentado aos ímpios através da nossa vida. É possível. Se Paulo está ensinando, é porque é possível. É desafiador, é profundamente desafiador. É fácil? Não é, mas é possível. E, queridos, aos que têm sofrido por decisões erradas, que não conseguem, não alcançam, não chegam, o convite é confessar a Deus em arrependimento e buscar restauração. Deus, eu quero começar, a partir de agora, quero começar a entender, compreender a Tua vontade. Eu quero ter uma vida sábia, eu quero aproveitar bem as oportunidades. Esse é o nosso grande desafio.